Olá, vamos aí para a nossa 20ª aula do curso de Flash. Vou falar um pouco sobre os botões, né? Como criar botão aí no Flash e editar os estados daquele botão, como por exemplo quando eu sobrepor o mouse em cima dele, quando eu clicar, como que ele vai estar exibindo. Eu criei aqui um retângulo sem contorno e vou fazer o seguinte, colocar um texto dentro dele. Não vou preocupar muito, colocar a cor dele branca aqui. Não vou preocupar muito com a questão visual do botão. Eu só querer mostrar para vocês os estados dele. Queria deixar esse texto ao centro do meu objeto. Então seleciono os dois objetos, já falei bastante de alinhamento. E alinho aqui tanto no centro horizontal quanto no centro vertical. Parece que sumiu o texto, só clicar fora que eu consigo visualizar novamente o meu texto ali. O que eu vou fazer? Vou selecionar, né, os dois objetos e vou transformar eles em um botão. F8 e vou escolher aqui a opção botão. Vou dar um OK. Quando eu transformo um objeto em botão ou em clipe de filme, já mostrei que eu posso trabalhar com os filtros. Então vou para aplicar uns filtros aqui no meu botão para deixar ele com aparência um pouco melhor. Esse efeito de relevo que é bacana, o biso, tem também um efeitozinho de sombra. Já mostrei que eu posso estar configurando ele aqui, a distância da sombra e algumas outras opções ali. Então vou deixar esses dois efeitos ali, vou dar um duplo clique dentro daquele botão para poder editar ele. Então, para editar um botão, né, assim como um clipe de filme, um gráfico, eu tenho que dar um duplo clique em cima dele. Porém, aqui na linha de tempo agora ele vai mostrar para mim de uma forma diferente. Eu tenho a ação acima, ação sobre, ação para e ação de ocorrência. A ação acima é o jeito que o meu botão vai exibir, ele vai me mostrar dessa forma. Tá com os filtros, eu vou explicar por que nesse local, dentro do botão, eu não tenho os filtros. A ação sobre é quando eu passar o mouse em cima dele. A ação acima eu quero que ele fique exatamente como ele está, então não vou mexer, que é a primeira ação inicial dele. A ação sobre eu quero que esse texto, quando o usuário passar o mouse em cima do meu botão, ele fique preto e o fundo aqui fique um pouquinho mais claro. Então cliquei no fundo e vou colocar uma cor mais clara para ele. Beleza. A ação para é quando o usuário clicar no botão. Quando ele clicar, eu quero o texto com uma cor, pode ser essa púrpura, e a cor de fundo aqui dele um pouquinho mais escura do que estava antes. E essa ação ocorrência é bem simples de interpretar ela. É a área que vai a área de funcionalidade do meu botão, onde ele vai clicar. Mais para frente a gente vai ver a importância de estar trabalhando com essa área de ocorrência quando for criar, por exemplo, um menu pop-up. Vou colocar uma cor diferente aqui, vou criar aqui, por exemplo, um retângulo maior que o meu botão ali. Se ele ficar na frente, não tem problema não, só clicar nele e posicionar Ctrl, né, Shift, setinha para baixo, ele vai passar para trás dos objetos ali. Então não tem problema nenhum não. Volta aqui para a cena e faz o seguinte, aperta o Ctrl Enter para poder estar visualizando aí as ações daquele botão. Então ele vai carregar aí, né, o SWF para a gente poder estar trabalhando aí com as ações do botão. Só um minutinho para ele carregar. Quando eu passo o mouse em cima dele, assim como eu pedi, o fundo fica mais claro e o botão automaticamente ali, né, o texto aliás fica preto. Quando eu clico, olha, ele fica na cor em que eu pedi. Se eu continuar segurando, ele vai continuar naquela edição do botão. Então é bem simplesinho aí para estar trabalhando aí, né, com o botão no Flash. Agora uma coisa, se eu quiser trabalhar com os filtros aqui dentro, eu queria quando eu clicasse, por exemplo, ele tirasse aquele efeito de relevo. Então eu queria trabalhar com filtro dentro da edição do meu botão. Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês isso aí. E dá para implementar muito nos botões, né, esses filtros. Então na próxima aula eu mostro aí para vocês, para não estender nem não ficar tão chata a videoaula.